Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Masque TV Podcast, o podcast que você quer ver. Você já sabe, está acompanhando a gente nas principais plataformas digitais. Esse nosso podcast tem como objetivo falar sobre segurança, sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre qualidade com profissionais incríveis. Profissionais que podem bater um papo aqui comigo e contar suas histórias, suas vitórias, seus obstáculos. E esses temas eu quero que seja rico para você que está começando a carreira ou você que está desenvolvendo e tem alguma informação que pode agregar no resultado da sua performance. É isso que o Mask TV está fazendo. Muito obrigado por estar conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero também abrir espaço para a mulher. A mulher que trabalha, a mulher que é mãe, a mulher que é esposa, a mulher que tem uma relação no mercado e às vezes muito diferente dos homens. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa especial, uma pessoa que eu conheço, uma profissional incrível, uma mãe, uma esposa, uma engenheira química, uma gerente de planta. Depois ela vai dizer o que é gerente de planta para vocês. Comigo hoje, Jaciara Onjoia Ardito. Muito obrigado pela participação, por ter aceito o convite, por abrir um espacinho na tua agenda aqui comigo, Jaciara. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando com você, Rômulo. Jaci, é o seguinte, eu te conheci há um bom tempo já trabalhando. Você está na PepsiCo ainda? Estou na PepsiCo, Já faz 16 anos. 16 anos, né? Eu vejo pela sua trajetória, né, como engenheira química e a sua forma como você atuava dentro da fábrica de Itu, foi quando eu te conheci. Eu falei, nossa, mas que mulher forte, mas ela é tão pequenininha. E ela é tão forte, ela é tão objetiva, tão determinada. A Jaciara sempre foi assim? Conta pra gente quem é a Jaciara aqui pro nosso Mask TV. Acho que eu fui construindo essa imagem, né? E eu acho que tem uma diferença entre homens e mulheres, principalmente nesse mercado de indústria, né? Eu iniciei minha carreira como trainee numa indústria de açúcar e álcool, onde a gente via um ambiente muito mais masculino do que feminino. E eu fui construindo, né? Baseado em exemplos de figuras masculinas e de femininas também. E com líderes ao longo da minha carreira que eu tive, que foram exemplos bons, outros exemplos não bons, mas que eu aprendi também. E fui me fortalecendo, né? E conversas com outras mulheres que também eram exemplos para mim. E a gente vai pegando referências e construindo as nossas. Então, eu tenho algumas pessoas que eu lembro com muito carinho que me ajudaram nessa construção da Jaciara. Que vai construindo você. E ainda estou construindo, né? Eu sou Eu uma acho que a gente não constante para, aprendiz. né? Exato. É o tempo todo. Mas como mãe, como esposa, como é? Como você encontra tempo para ainda ser gerente de uma fábrica? Olha, é bem desafiador. Antes da maternidade, eu confesso que eu tinha mais tempo para me dedicar à vida profissional, né? Eu passava mais tempo me dedicando à fábrica. E depois que eu fui mãe, não que eu tenha me dedicado com menos qualidade. Eu acho que em termos de tempo, eu tenho ficado menos. Mas eu dou mais qualidade para o tempo em que eu estou na fábrica. Então, às vezes as pessoas acham que eu sou mais fria, que eu não quero puxar assunto, mas não é isso. Eu preciso ser assertiva no tempo que eu estou na fábrica, estou trabalhando, para que eu consiga me dedicar em casa também, como esposa, como mãe, praticar uma atividade física, que eu gosto bastante também. E confesso que eu reduzo um pouquinho minhas horas de sono, para poder atender a todas esses papéis, né, de mãe e Essa profissional. característica sua vem da engenharia? É isso? Você moldar, programar, aproveitar o seu melhor tempo veio? Você sempre quis ser engenheira quando criança? O que você queria fazer? Vamos lá. Eu, desde pequena, já despontou o desejo de trabalhar na área de exatas. Por quê? Tinha alguém que te inspirava a fazer isso? Acho que não, acho que vinha de mim mesmo. Eu, ao invés de brincar com bonecas, gostava muito mais de brincar com toquinho na época, construção de cidades, né? Muito mais que bonecas. E eu já sabia que eu queria ser engenheira desde pequena, né? Não sabia o que era ser engenheira, mas eu queria. E eu queria trabalhar em indústria. E na própria escola, né, no ensino fundamental, a gente fez algumas visitas à fábrica. Eu lembro que na época a gente visitou uma fábrica de refrigerantes e eu falei, cara, que fantástico, né? E a partir daí eu quis mais e eu busquei isso, né? Não vou dizer que eu tive uma infância pobrezinha, não foi isso, mas eu sempre tive que buscar e lutar muito pelos meus objetivos, né? Estudei em escola pública, no colegial eu busquei uma bolsa, né? E estudei muito para poder conseguir essa bolsa num colégio particular super bom
União, lá de Marília, né? Sou de Marília. E uma faculdade pública também. Então, acho que foi muito mérito meu e dos meus pais que sempre me estimularam a estudar. E que percebem, né? Porque quando você diz que já tinha, tipo, né, uma aptidão, né, para um desenvolvimento mais de exatas, será que o pai, percebendo isso, direciona, né? Porque quando o pai vê as características de um filho, percebe que ele tem aí, né, um dom para determinada coisa e investe. É tão bom isso, né? Teu pai investiu nisso, percebeu isso? Meus pais investiram no estudo. Então, me deram inglês, me incentivaram a fazer espanhol. E isso foi muito rico. Mas a liberdade da escolha foi totalmente minha. Eu tenho 2 irmãs gêmeas também e eu influenciei elas. Então, fui meio que mãe delas aí. E elas estudaram engenharia química também, assim como eu, né? E só voltando na pergunta, a parte de organização, acho que é muito mais meu do que da própria profissão. Eu sou uma pessoa muito organizada, gosto de ter planejado o que eu vou fazer nessa semana, no mês seguinte, né? Vou preparada para algumas reuniões, gosto de treinar antes. Então, acho que esse planejamento é muito mais meu, mas da engenharia também. A gente vem Mas dessa eu também raiz. gosto de me planejar antes, eu gosto de olhar o futuro, eu gosto de saber o que vai fazer. Eu tenho essa característica e não sou engenheiro, sou de humanas. Concordo com você também. Muito Às bom. vezes, eu acho que isso ajuda muito, né? Porque o verdade. planejamento não é uma característica aqui, né, dos brasileiros, principalmente, né? A gente é muito desorganizado. Eu tenho alguma dificuldade, mas eu consigo estabelecer onde eu chego o mínimo de organização. E as pessoas, né, eu como líder, meus liderados tendem a me seguir, né, nessa organização aí. Fico feliz. Você sabe que eu gosto de ver as mulheres numa posição onde elas estão lutando por uma conquista e a gente ainda tem uma história e um trajeto, uma estrada muito longa para se colocar num lugar onde de respeito, de equilíbrio, de equidade, né? Porque assim, hoje um homem e uma mulher ainda dentro do mercado de trabalho têm diferenças gigantescas e gritantes. Como você se posiciona em relação a isso? Como você tenta buscar o seu espaço no mercado, trabalhando, onde predominantemente se fala, né, se tem homens em cargos de liderança ainda? Como que você consegue circular nesse espaço? Eu tenho muita sorte de estar na PepsiCo, né? A PepsiCo é um lugar onde eles valorizam muito a equidade, né, entre homens e mulheres. A gente não vê diferença salarial aqui dentro. Aí fora eu sei que tem. E tem bastante, né? Não só mulheres, a gente fala de, né, gêneros, raças, né? Exatamente. Mas aqui dentro da PepsiCo eu não vejo isso. Aqui a gente tem que se mostrar como profissional, né? Entregar resultados com respeito às pessoas, desenvolvendo pessoas, olhando em todos os aspectos de segurança, de qualidade. Então, acho que isso é o que é mais valorizado aqui dentro da PepsiCo. Tenho a sorte de não sofrer preconceito aqui nessa empresa. Eu acho super importante. Eu faço prestação de serviços há 10 anos também para a PepsiCo e é um dos diferenciais que me atrai mais, né? Da gente poder estar numa empresa que eu vou dizer que ela é plural, ela tem tantas Sim. coisas legais, as pessoas podem ser quem são e isso realmente no dia a dia eu acho que está fazendo a diferença, né? Eu acho que o ser humano está no centro de tudo e as empresas que estão percebendo isso estão atingindo os melhores resultados, porque eu acho assim. Aprender na escola é uma coisa, aprender na igreja também é uma forma, mas as empresas se tornaram grandes escolas. Eu não posso dizer para você que nesses 23 anos como consultor que eu não aprendi em cada empresa. Então, eu acho que a empresa tem esse compromisso. Você acha que a empresa pode ser uma escola para o profissional? Não, sem dúvida, Rômulo. Eu aprendi muito aqui na PepsiCo. Inclusive falando de ter time diverso ou de sermos nós mesmos, acho que a PepsiCo me ensinou muito. E eu levo isso não só na vida profissional, levo para o meu pessoal também. Né? Quando a gente tem um time diverso e quando a gente é o que a gente tem na nossa essência, a gente consegue capturar as melhores ideias, ter os melhores resultados, ouvir o outro, né? A experiência que ele traz, a cultura, a bagagem, a raiz, a história do outro, às vezes é tão interessante que a gente acaba aprendendo, né? Às vezes a gente conversa com um frontline, um operador, e achando que a gente é o líder,
e tem que ensinar, muitas vezes a gente aprende, né? O mesmo para as crianças, né? Como elas nos ensinam O tempo todo. o tempo todo. Mas você tem uma parte oriental na família. Será que isso também não te traz por um outro mecanismo de cultura? Você não acha que isso é Acho que possível? não. Meu pai perdeu. Porque todas as vezes que a gente fala de uma descendência oriental, os orientais têm uma preocupação tão grande com disciplina, com planejamento, com uma outra visão de vida do que o Ocidente, mas às vezes a gente acha que a gente herda isso deles, mas é o que você falou, teu pai já perdeu, já está totalmente abrasileirado. Acabou perdendo e a gente vai se formando baseado no que a gente vai tendo de vivências, né? E eu tive experiências muito boas por onde eu passei. Que coisa boa, Graças não é? a Deus. Olha, eu sempre, esse programa, esse podcast, todo dia uma gerente perguntou para mim assim, qual é o diferencial? Não temos diferencial ainda. O diferencial está no convidado, porque a ideia dessa exposição, eu sempre relutei um pouco, não porque você não gosta de falar, mas eu queria ter algo que pudesse ser útil para alguém. Eu queria que quem estivesse assistindo, quem estiver ouvindo, pudesse, de uma certa forma, falar, poxa vida, olha o que a Jaciara está dizendo como gerente de fábrica da PepsiCo. Olha quantas experiências como engenheira, né? Quais foram as dificuldades. Porque quando eu olho também para o seu currículo, eu vejo que você não chegou lá engenheira, você não chegou lá gerente. Né? E você tem experiências em supply chain, você tem experiências em melhoria contínua, em manufatura. Eu fico pensando assim, é uma pessoa preparada para poder administrar uma fábrica em todas as suas esferas, não é verdade? Você passou por várias etapas, hoje você conhece vários segmentos de uma indústria. Legal. Nunca foi sorte. Eu sempre busquei todas as posições que eu alcancei. Né? Eu comecei como engenheira de processos, passei por um processo seletivo que eu queria com todas as minhas forças entrar na PepsiCo, né? E conquistei esse espaço. Fiquei 3 anos aí dando treinamento para os operadores, criando material de certificação, que era algo que ainda não tinha. E eu decidi que eu queria ser líder depois desses 3 anos. Então, cheguei pro meu chefe na época, falei, bati na porta dele e falei, quero um desafio maior. Quero ser líder, me dá pessoas para eu liderar, né? E onde eu estava, eu já tinha deixado meu legado e estava na hora de partir para um próximo desafio. E ele me deu. Ele falou, beleza, numa outra área, lá em supply chain, você vai trabalhar com malha logística, você vai trabalhar com software e tem alguns analistas para você. Eu falei, beleza, vamos embora para São Paulo, inclusive uma cidade nova, um ambiente novo, era no escritório, né? E me adaptei. Levou um tempinho, né? Tive a sorte de ter também pessoas abaixo de mim que me ensinaram a mexer na ferramenta, no Excel, e consegui também desenvolver um trabalho super bom nesses 3 anos que eu fiquei nessa posição também. Você vê que incrível você falar, né? Porque quando a gente chega para um líder, para um gerente e fala, eu estou preparado, me dá essa oportunidade, uma pessoa percebe isso, porque assim, eu vejo na sua determinação, né? E a sua determinação, a sua força, ela é uma energia que quando a pessoa está em frente de você, ela fala assim, essa mulher vai aonde ela quiser, né? Não tem como não ir. Por isso que eu acho que ele falou, não, vai por isso. E eu acho super generoso, sim, a gente lembrar de pessoas que levam a gente até determinado lugar. Né? Porque são detalhes de uma orientação, são detalhes de um profissional mais experiente que faz com que você aprenda, você observa, e aí você traz o seu modelo, aprimora e aprende. Né? É verdade. Eu acho que a gente tem que ser grato a quem nos ajuda. Eu acho que a gente tem muita gente que ajuda a gente, não tem? Tem, tanto acima, né, nossos líderes, quanto abaixo também, né? Nessa situação eu tive ajuda dos meus funcionários ali. Eles estavam comigo, me ensinaram e eu dei resultados e retribuí para eles, né? E depois eu só vim crescendo. Então, sou bem grata a todos que passaram pela minha carreira. Quando você fala gerente de planta, vamos explicar para as pessoas o que é uma gerente de planta de uma fábrica, de uma indústria como a PepsiCo tão gigante. Nossa, você sabe que algumas pessoas me perguntam, o que faz um gerente de fábrica? Algumas pessoas falam, fica lá sentado, olhando, né? Tem lá um painel que fica olhando a linha de produção. Vai muito mais. É muito mais que isso, né? Vai além. Hoje, na PepsiCo, eu sou líder da fábrica de Itu. Eu cuido das áreas de manufatura, né? Que é produção. Manutenção, está abaixo de mim também. A área de saúde, segurança e meio ambiente. Qualidade, melhoria contínua. Tem um engenheiro industrial também que me apoia na análise. Né?
Logística não chega a ser meu diretamente, mas a gente tem uma parceria gigante ali com todo o supply chain. Então, uma área que olha para quase tudo, né? São mais de 500 pessoas que eu tenho abaixo de mim e é uma responsabilidade enorme. Então, eu como líder na fábrica, eu tenho que tomar bastante cuidado com o que eu falo, né? Como eu expresso meus pensamentos, porque Você eu vou influencia. guiar, eu influencio e eu sou exemplo, né? Sempre. Então, eu tenho que Tem que cuidar, mostrar tenho isso. que mostrar. E acho que ser o exemplo vale mais do que 1000 palavras que eu esteja falando ali numa palestra, numa intervenção que eu faça. Não dá medo, assim, de quando você chega para trabalhar, porque você não é uma equipe específica de 10, 15, 30, 50 pessoas. A tua equipe é toda uma fábrica, com interferências e com influências de outras áreas, com outros líderes. Só que você está regendo essa orquestra, né? Dentro da harmonia, dentro do equilíbrio, dentro do ritmo. Não te dá medo? Tá. Você não fica insegura? Como que você chegou a isso? Essas experiências na manufatura, na engenharia química, no supply chain, que te fizeram chegar a uma gerente de planta? Você se sente segura para isso? Dá medo, mas a gente precisa ser seguro na tomada de decisão, quando a gente faz alguma orientação para alguém. E é um processo vivo, é um ciclo virtuoso, né? Eu sou uma pessoa muito aberta a receber feedbacks. Então, eu vivo perguntando para o meu gestor, para o meu RH, para os meus liderados diretos, como eu posso ser uma pessoa melhor? O que andam Como eu falando te ajudo? de mim, né? Mas é legal ouvir. É. E a crítica te faz crescer, né? Não gosto quando as pessoas falam, você é ótima, tá tudo bem. Isso é até falso. Então, eu gosto de ser Por que eu sou construtiva. ótima, né? Porque eu sou ótima, exato. Por que eu E sou o que eu ótima? posso melhorar? Então, a PepsiCo também fornece ferramentas onde a gente pode ter essa escuta, né? Pode ser de forma anônima, num questionário que a gente faça anualmente, num 360, ou de forma direta, que eu acho até mais justo, né? Chegar e perguntar, como eu posso ser melhor? Como eu te ajudo? Você investe na sua capacidade cognitiva, nos cursos? Você tem tempo para investir no seu aperfeiçoamento? A gente fala que é muito on the job, né? É 70, 20, 10, né? E eu acho que eu coloco muito mais em prática o que eu vivo de experiência, o que eu busco aí para fazer um team building, por exemplo, né? Entendo o momento de um time, o que ele está precisando, e aí eu busco, né? RH, busco aí coisas fora da PepsiCo para trazer de novidades para o time. E é legal, né? Vídeos, muitas vezes, a gente acha na própria internet. Claro. Então, eu pesquiso bastante para eu poder desenvolver meu time. A tecnologia nos ajuda muito hoje, né? A própria intranet, o próprio LinkedIn hoje, a troca de pessoas, de informações. Sim. Agora, eu não acho eu sou um especialista em gestão de pessoas, em cultura, em comportamento. Acho que nós estamos vivendo um período bem crítico, inclusive da formação desse ser humano, né? A geração alfa, a geração Z, né? A geração Y e X ali, estão num conflito de comunicação. E isso interfere, porque se você tem uma empresa, né? Porque uma fábrica é uma empresa. Sim. E que você tem que entregar resultados com gerações tão diferentes, sendo responsável por tantas áreas, tem algum segredo para isso? Eu acho muito legal trazer a diversidade, inclusive, de gerações. Então, às vezes a gente tem jovens que vêm com uma cabeça de usar tecnologia e de digitalização, que é legal mostrar para as gerações mais antigas, né? Eu tive alguns exemplos, né, quando eu trabalhava, inclusive, na fábrica de Sorocaba, onde a gente digitalizou nossas atas de reuniões, formas de fazer reuniões, e é muito legal. E esses mesmos jovens também têm muito a aprender com os que estão mais tempo, são mais experientes, vamos dizer assim, né? E essa troca de conhecimento entre as duas gerações é incrível. É muito legal. Eu acho que os relacionamentos interpessoais são um dos grandes viés do resultado de sucesso de uma empresa, e eu acho que também que é o maior problema, né? Porque as pessoas não se comunicam muito bem hoje em dia, né? Se você tem um jovem de 18 a 25 anos, ele tem uma pressa, né? E uma emergência, e que você tem que acalmar tudo isso. Você consegue navegar em todas as gerações da forma usando a conversa certa, a comunicação certa para atingir aquele objetivo, porque a empresa te cobra. Sim. Porque queira ou não queira, você tem que entregar um indicador de produtividade. E isso é fato. Só que para ter essa produtividade, você tem diversos outros caminhos para serem conquistados, como meio ambiente, segurança, saúde, qualidade, melhoria contínua, logística.
Não é uma tarefa muito fácil. É somar tudo isso, colocar tudo no tabuleiro certo, para a hora que você der aquela tacada, ela ser certa. Isso é difícil. É difícil. Eu acredito que a gente tem que ter o time certo. A gente tendo o time onde cada um está fazendo o seu papel com excelência, eu consigo mais tempo para mim e para eu pensar na estratégia, para onde eu vou, né? Ter a parte analítica bastante em mãos para a gente poder tomar a decisão mais correta. Acho que ter um time ideal é essencial, fundamental. E se alguém, infelizmente, não estiver performando de acordo com o que a gente espera, a gente tem que tomar algumas decisões difíceis sem prorrogar muito, né? E a gente, claro, tenta salvar, né? Acho que a transparência, né, com feedbacks sinceros é super importante, é o primeiro passo. Mas, de verdade, se aquela pessoa não está no lugar correto, na hora correta, a gente precisa, de fato, trocar. Até porque ela vai encontrar o lugar correto. O que ela não pode é prejudicar todo um processo que está sendo construído. Eu digo isso porque, nesses 23 anos, eu conheço muitos profissionais de gerência, de lideranças, que perderam seus empregos sendo demitidos pela sua própria equipe. Né? Porque aquilo que você acabou de dizer muito sabiamente. Para você ter a estratégia do seu negócio e ser a melhor gerente de planta para entregar os resultados que essa empresa te pede, se você tem uma equipe robusta, uma equipe, né, que se comunica bem, que está bem preparada, ela te dá tranquilidade para você não olhar questões operacionais básicas. Porque uma gerente de planta que de repente sai lá da estratégia para olhar uma situação que poderia ter sido resolvido pela equipe ou por uma área de apoio, e isso acaba atrasando o seu plano de trabalho. É isso. E o meu time não vem pronto. Eu tenho que gastar tempo para ensinar essa pessoa a desenvolver o trabalho dela da melhor forma, dando feedbacks para ir fazendo as correções aí de rota. Mas o que importa é que essa pessoa tenha atitude. Ela querer fazer a coisa certa. Então, se a pessoa não tem essa atitude, essa vontade de estar comigo, de estar com o time, eu acredito que um time tem que trabalhar muito bem entre eles. Né? Não adianta eles se darem bem comigo, entregar os melhores resultados, se entre eles não houver essa sinergia. Então, tô ali para ajudar, e acho que essa é uma das fortalezas que eu tenho, que é construir times de alta performance. Até porque quando você tem uma deficiência no seu time e ela não chega até você, é uma bomba de relógio. Em algum momento aquilo vai explodir na sua mão. E aí vai atrapalhar toda uma estratégia que você criou. Exato. Né? Eu gosto muito quando você diz construir times de alta performance. É um prazer. Eu me considero um profissional de alta performance. Só que eu luto muito para isso. Não é sorte, como você disse, não vem do céu, vem das pesquisas, das leituras, dos estudos, da vivência, né? E é muito prazeroso você pegar um profissional que tinha determinadas competências e quando ele termina, quando você percebe, ele avançou e aumentou e triplicou aquelas competências baseadas naquilo que você está oferecendo para ele, não é mesmo? É verdade. Eu tenho exemplos de pessoas que trabalharam comigo que iniciaram suas carreiras como auxiliar de produção. Depois vieram a ser operadores, líder de linha, gerente, e hoje são líderes sêniores. Então, me dá muito orgulho ver que as pessoas crescem e um dia eles voltarem para mim e falam, se você fez parte da minha carreira, obrigada, você me ensinou. E se um dia eles forem meu líder, nossa, vai ser a maior alegria da minha vida, porque eu tive influência e eu estive lá apoiando quando eles precisaram. Eu acho que é a gente saber que uma pessoa, depois de anos, né? Hoje eu fiz um post para uma amiga que eu conheci na Unilever há 21 anos atrás. E hoje ela ela está num estágio da carreira super legal e feliz, mas eu sei exatamente como foi o percurso para chegar até isso. Então eu também vejo, porque quando eu entrava na planta para fazer um treinamento ou uma palestra e falavam do seu nome, era de uma respeitabilidade. Eu falei, mas eu preciso conhecer essa mulher, gente. Como que as pessoas podem elogiar tanto essa mulher o tempo todo? Quem é essa mulher? Porque eu sou fascinado por alta performance e profissionais de alta performance, profissionais diretivos, profissionais que entendem que tem que participar da equipe e que tem que desenvolver e que tem uma objetividade no que quer e que não perde tempo. Eu falei, eu preciso conhecer. E eu lembro que tinha, acho que um outro profissional que trabalhava com você, vocês eram juntos, acho que era Oswaldo. Isso. Eu falava, meu Deus, que dupla incrível que tem nessa empresa. Não
não era dúvida que você sairia daquele estágio para outros como você conquistou outro. Mas é aquela história. Você estava milimetricamente calculando cada estágio do que você estava fazendo. E criar essa conexão com as pessoas é muito importante. A gente só consegue resultado através de pessoas. Então, se a gente entende que atrás daquele profissional tem um ser humano, que tem necessidades básicas e que às vezes só quer falar e a gente está lá só para ouvir, a gente tira coisas, ideias e projetos incríveis do próprio frontline. A gente não precisa chegar pronto com as nossas ideias. As ideias vêm deles. Exatamente. Então, esse é um segredo. Eu estou falando sobre segurança psicológica recentemente, que é a empresa acolhedora. A empresa que tem um profissional, que a gente fala de soft skills, que ele é simpático, que ele é empático, que ele é carismático, ele entende a fragilidade e a dor do outro, então ele consegue, de uma certa forma, como você acabou de dizer, entender e aquilo se torna riqueza. E tesouro, porque quando você entende a pessoa que está lá na tua frente, as dores dela, imagina pós-pandemia, e você ainda consegue extrair dessa pessoa o melhor dela, eu acho que esse é o nosso caminho. E ela vai trabalhar feliz, né? Não é só pelo salário, é por você, é pelo resultado, né? E ela tem que enxergar esse propósito no que ela faz, né? A gente, na PepsiCo, fala de, né, entregar mais sorrisos a cada gole, a cada mordida. Essa pessoa tem que enxergar que faz sentido, que ela dá um salgadinho pro filho dele. Que não é só um slogan. Não é só um slogan. Pô, você é consumidor. Além de eu estar produzindo, eu vou ser consumidor. Então, preciso entregar um produto de qualidade com segurança. Mas olha, eu vou dizer que a responsabilidade para formar essa pessoa está muito na mão do líder. Está. Porque são tantas interferências, são tantos fatores, e o medo é um principal, né? Hoje ele é um do que mais corrói, né, um ser humano, é o medo. E que se eu não tenho um líder que me sustenta, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Hoje, inclusive, nós temos síndrome de burnout, nós temos pessoas deprimidas, nós temos pessoas com estágios gravíssimos de depressão, oriundos de um trabalho ruim e oriundos também de uma falta de acolhimento por parte de um líder. Porque esse é teu papel. Você tem que ligar a questão estratégica da companhia nos seus indicadores? Tem. Mas você abandonar as pessoas, você está errando de uma forma muito básica. Só que as pessoas erram muito. Elas estão em busca do indicador e esquece que para chegar até lá, ela precisa cuidar daquela pessoa. Eu não sei como. Tem que ter essa escutativa. Tem que ter essa escutativa. Tem. Porque senão, como que você vai obter o resultado de produtividade, com qualidade, com segurança? E aproveitando, meio ambiente, segurança, saúde e qualidade fazem parte da sua vida enquanto gerente de planta. Com certeza. Mas enquanto pessoa, você se envolve com essas áreas na sua vida pessoal também? Tudo que eu faço na empresa, eu tento levar para minha casa, né? Infelizmente, a gente não controla tudo, né? E eu tenho um exemplo em casa. Meu filho já quebrou o braço 4 vezes. E nenhuma dessas vezes eu estava perto. E eu pareço aquela mãe chata, né? Cuidado! Olha isso! Olha aquilo! Menino! Então, eu fico até insistindo no zelo, né? No excesso de zelo, de cuidado. E a gente não deveria aprender com os erros sempre, né? A gente tem a oportunidade de aprender de outras formas, com os erros dos outros que seja, né? Mas isso me doeu muito, então eu não quero que isso aconteça para minha família e eu levo esses exemplos para mim e para todo mundo. Eu acho que quando você diz da sua preocupação com a segurança da vida das pessoas, que vai além, né, daquela produtividade, daquela entrega, é a vida dele que está ali, né? E quando você se preocupa com isso, quando isso te comove, porque realmente existem até gerentes que a amputação não comove. Ele está tão focado no indicador dele que ele nem se preocupa com isso. Eu não sei como. Nós temos profissionais assim. Eu acho que quando você está numa empresa que tem uma preocupação com o impacto ambiental, né, com a sustentabilidade ambiental, que tem uma preocupação com a PepsiCo tem com qualidade, né, que tem uma preocupação com a saúde, com o bem-estar das pessoas, isso faz parte digamos, da obrigatoriedade, da demanda do gerente olhar para isso. Não tem como você não cuidar, né? Porque um ambiente saudável, um ambiente limpo, organizado, ele também traz muitos resultados. É a base, né? É a base, o nosso 5S, uma limpeza, uma organização, né? Se tudo está no seu lugar, a gente consegue enxergar mais riscos ali. Então, é fundamental. É fundamental. E a segurança, eu acho que a gente procura muito, Jaci, o erro. A gente não procura muito os acertos. A gente elogia muito pouco. E eu acho que as pessoas dentro do frontline, elas sentem isso.
Elas gostariam. Claro que abaixo de você tem vários líderes, vários supervisores que estão fazendo essa etapa. Mas eu vejo quando um líder chega perto da gerente da planta e é ouvido por ela. Né? A carência que às vezes ele tinha e aquela palavra às vezes transforma aquele profissional. Eu gostaria mesmo que, além das estratégias e demandas que um gerente tem, que ele pudesse se aproximar, como você se aproxima do frontline, para ouvi-lo. E acho que tem mudado muito o modo com que a gente reage a situações de acidentes, por exemplo, né? Não faz muito tempo, mas quando eu iniciei a minha carreira, era muito a gestão do medo, né? A pessoa tinha medo de se acidentar porque ela ia sofrer uma punição, ela ia ser demitida. E felizmente isso está mudando, né? Hoje a gente trabalha de forma muito mais comunicativa na orientação, preventiva para não acontecer o acidente, fazendo um elogio a algum comportamento positivo que aquela pessoa teve, com a prática, dando exemplos. Então acho que isso está mudando e isso é positivo. Eu também acho positivo. Agora, ainda acho que é uma mudança gradativa. Eu queria que ela tivesse mais avançada, porque eu estou há 23 anos e vejo ainda líderes dando suspensão, dando advertências quando poderia ter ido por um outro caminho. Mas eu acho que está todo mundo aprendendo. A questão da segurança, ela tem uma nova visão e é importante que a gente veja isso. E essa nova visão, essas novas culturas para o uso da segurança do trabalho, está mudando, está chegando nas empresas. Ainda usamos o modelo anterior, a gente precisa do EPI, ainda, sabe, aquela história ainda antiga, mas eu vejo muita empresa mudando, olhando o ser humano, colocando ele na frente de tudo, seja para os aspectos da qualidade, seja para a saúde ocupacional. Então, eu acho que um gerente de planta, ele tem que estar antenado a tudo isso. Eu acho que sim. E quando você fala a empresa, né? Quem que é a empresa? Eu sou a empresa. Meu par é a empresa. Meus liderados são a empresa. Então, se precisa de uma mudança da empresa, essa mudança começa em nós. Traz uma proposta, traz uma sugestão. A gente é super aberto a ouvir e a aplicar aquilo que está sendo proposto. Acho que nós somos agentes de mudança. Você está mais aberta a ouvir aquilo talvez que não te agrade, a ouvir uma crítica que você realmente às vezes não gosta de ouvir? Você consegue administrar? Você consegue hoje lidar com os conflitos internos de uma outra maneira? Consigo, Rômulo. Inclusive, eu tive uma mentora esse ano mesmo, uma mentora de outro país, de uma outra área, o que é ótimo também, né? Ouvir outras perspectivas aí, que ela me ensinou a desaprender para poder aprender. E a partir do momento que você chega num espaço novo, como eu estou chegando agora na fábrica de Itu, a gente ser um eterno aprendiz, né? Finge que você não sabe nada, começa do zero, que você vai ver que é muito mais leve do que você chegar já impondo o que você sabe, e você vai aprender muito, muito. Então eu estou nesse processo de transformação interna também, e levo isso para minha vida pessoal também, ouvindo muito mais os pequenos, né? Até o próprio marido, né? Que às vezes dá umas confusão. Sempre vai ter. E tô aprendendo. Eu acho que esse processo de desaprender para aprender está sendo muito rico para mim. Eu gosto do podcast porque ele dá oportunidade para quem está assistindo ou ouvindo passar por tudo isso. Ó, nós falamos mais ou menos por uns 30 minutos. Já? Olha como é gostoso. Passou rápido. Não passa rápido? Eu queria que... Só que às vezes eu olho também o outro lado de quem vai assistir e ouvir. As pessoas estão num movimento de instantaneidade. Elas não querem perder muito tempo. Uhum. Claro que aquilo que interessa, ela vai lá, né? Se um livro te interessa, você lê ele inteiro. Então eu estou tentando trabalhar os bate-papos entre 30, 40, às vezes eu chego até uns 50 minutos, para também transformar quem está assistindo e ouvindo de uma forma agradável. Legal. Mas tudo isso que você disse até agora foi tão gostoso, foi tão maravilhoso. Ai, foi bom. E para a gente começar a ir para o caminho do nosso final de entrevista, como que você lida com os erros que você comete? Primeiro assumindo. Eu errei, a culpa foi minha, me desculpa, vou ser uma pessoa melhor, vou fazer um planinho de ação para corrigir isso e não acontecer de novo. Acho que eu lido super bem com os erros. Não foi sempre assim, acho que é um processo de aprendizado, né? Eu já tenho 41 anos de idade, então estou bem grandinha aí para aprender que a gente tem que assumir os erros e consequências, muitas vezes tem consequências, e ser uma pessoa melhor e aprender com esse erro. Eu tenho certeza que é isso que as pessoas precisavam ouvir. Né? É isso que eu quero que as pessoas ouçam, a verdade. Né? Eu erro, sim, eu errei bastante, mas hoje, na minha maturidade, na minha experiência, eu já sei lidar com esse erro. Eu sei transformar ele numa lição aprendida, eu sei de reduzir os impactos e as consequências desses também.
não é? Porque nós Exato. também temos que tomar cuidado, né? Porque as escolhas e os erros trazem consequências. Só que a nossa maturidade, essa sua capacidade profissional também permite de você ser mais analítica e entender de que forma que esse erro eu posso reverter tudo isso mais rapidamente. É isso, é sobre isso. Olha só. Ah, legal. Foi difícil? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo, E se né? tiver sucesso aí, milhares de curtidas, pedir pra eu voltar, conte comigo. Olha, a gente fala, eu pergunto assim, a gente tá na rede até você ser cancelado, né? Porque hoje tem a coisa do cancelamento, né? Cancelou, não, falou uma coisa que não era legal, cancela. Eu estou muito feliz. Nós vamos chegar agora, já chegamos acho que a 10 mil visualizações. Uau. E o podcast tem 3 meses, né? Então eu estou feliz pela resposta, estou feliz por você, por exemplo, ter vindo aqui e dedicado um pouco o seu tempo, porque é uma honra para mim e é uma verdade, não é uma mentira. A honra é minha, né, você é um profissional que eu admiro muito. eu vejo a sua admiração sempre quando a gente se encontra num evento, alguma coisa que a gente está realizando juntos. É uma admiração, é um prazer que eu tenho. Então, assim, eu tenho também o privilégio de trabalhar com pessoas que eu gosto. Então, o Mask TV é isso. Ele veio, está tendo. Hoje você genuinamente mostrou quem é a Jaciara Onjoia, né? Ardito, né? Tão diferente, às vezes, daquele dia a dia, mas que, de uma certa forma, o nosso podcast vai poder mostrar para todo mundo. E eu tenho certeza que toda a fábrica vai assistir, vai ver, falar: olha, quanta coisa legal ela está trazendo para a gente e faz parte da essência dela. E se eu puder contribuir com vocês, né? Com algo que tenha despertado interesse, estou super disponível. Jaciara Onjoia, Ardito, no LinkedIn. Fiquem à vontade para me procurar. E eu tenho mais, assim, nós colocamos aqui sempre a gente fala aquela legendinha com o seu Instagram Boa. e com o seu LinkedIn, nós vamos colocar aqui. E eu sempre termino esse bate-papo. Primeiro, é claro que eu não preciso ficar te tecendo elogios. Eu queria muito ter uma mulher falando, mãe, esposa, né? Manda um abraço para o Thiago, que eu sempre vou dizer isso e sempre, um dia numa Cipate, nós fizemos uma declaração de amor, uma surpresa para você aquele dia. E ele fez uma declaração de amor e foi uma coisa incrível, ao vivo, com toda a fábrica ali. Foi emocionante, as pessoas ficaram muito emocionadas. Então, assim, é muito gostoso você ter uma pessoa que te admira também, não só como esposa, mas como mulher e profissional. Legal. A gente tem uma história dentro da PepsiCo. Olha eu me alongando aqui, Por favor. A gente se conheceu na PepsiCo e no dia do nosso casamento, nosso bolo de casamento em cima, assim, no topo de bolo, tinha uns bonequinhos, né? Nós dois. E vários produtos PepsiCo ao redor, assim, no chão. Coqueiro do Quero Coco e pacotinhos de Ruffles, Pepsi. Então, a PepsiCo representa muito na nossa vida, né? E a gente tá junto até hoje e vamos ficar por muito tempo. Falar isso porque, assim, as pessoas precisam amar o lugar que estão. Eu gosto de falar, é aqui que eu quero estar. Porque, assim, esse amor pela empresa, né, cada um tem o direito, né, cada um pode fazer o que quiser. Mas esse amor, né, que foi construído dentro da empresa e que acabou unindo você e o Thiago, é muito importante que as pessoas saibam. Né? As pessoas, às vezes, desprezam demais o local onde construiu tudo. Né? Por uma falta de informação ou por um problema, às vezes, que nem está ali, que poderia ser visto de outra forma. É verdade. Então, eu estou muito feliz. Assim, primeiro que eu te admiro muito, de verdade. Obrigada. Pela competência e pela questão de você ser realmente uma gerente de fábrica, de uma fábrica que é realmente uma referência mundial na companhia e de alta performance. E fazer com que as pessoas se transformem em profissionais de alta performance. Para fechar, na câmera, quem assiste, quem ouve, que mensagem você daria para quem está começando, para quem está aquela trainee que vai virar uma gerente daqui a pouco e que tem a inspiração com toda a tua história? Vamos lá. Seja paciente, tudo vai vir no seu tempo. Se não foi agora, se prepara mais para que a oportunidade seguinte você seja a pessoa adequada. E seja você mesmo, né? Numa entrevista, em alguma posição que você esteja almejando, não queira ser um personagem. Seja você, porque às vezes o entrevistador está buscando exatamente você. E aí você se faz de outra pessoa, você não vai conseguir aquela oportunidade. Então se prepara, estude, lute muito, tenha atitude, que você vai conseguir o que você deseja.
Maravilhoso. E para um gerente, o que você falaria? Que mensagem você daria para um gerente que tem a mesma posição que você e enfrenta tantos problemas, tantos obstáculos dentro de uma companhia gigante? Legal. Ouçam as pessoas. Ouça o frontline de forma genuína. A resposta, a solução dos problemas está ali, no chão de fábrica. Excelente. Esse foi o Mask TV com Jaciara Unjoy Ardito, gerente de planta da PepsiCo de Itu. Além de ser uma amiga querida, uma profissional que eu admiro muito. E você pode acompanhar o Mask TV Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. E eu queria muito que você pudesse dividir isso, compartilhar isso com outras pessoas. O que você acabou de ouvir agora é genuíno, é verdadeiro, são experiências e vivências de uma profissional incrível de alta performance que pode, de uma certa forma, ser aí uma condução, uma inspiração para você. Muito obrigado por acompanhar o Mask TV Podcast. Jaci, muito obrigado. Obrigada, até o próximo. Adorei. Excelente, muito obrigado. Obrigada a você.